Geralmente, o universo tenta falar com você. Essa mensagem é o próximo passo para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. A lição que precisamos aprender. E se você ignorar, o universo ele vai gritar cada vez mais alto. Telefonema. Nossa, tá parecendo perseguição. Pode até parecer meio ridículo, mas em algum momento você vai conseguir ouvir esse sinal. Você não pode me ignorar. Você precisa saber o seu valor. É como isso aqui, uma nota de R$100. Se eu amassar, xingar, jogá-la no chão, você ainda quer, né? Claro, porque essa nota ela não perde o seu valor só porque ela foi maltratada. Nossa, aí tá demais, né? Esse sinal do universo, essa mensagem, é uma próxima etapa para o seu processo de evolução. Ela vem como uma lição que você precisa ainda aprender para crescer. E se você não ouvir, ela vai doer mais. Mas você pode entender que no fundinho ali tem amor, porque o universo quer que você cresça, que você evolua. E se eu te perguntar quantas vezes você já aceitou menos do que merecia só para não incomodar alguém? Quantas você já disse sim, sendo que lá no seu íntimo tudo gritava querendo dizer não? Talvez você nem perceba que você já vem se diminuindo para caber em espaços pequenos demais. Tem gente trabalhando o dobro, ganhando a metade, mas não é porque não tem valor, é medo. Medo de parecer ingrato, medo de pedir um aumento e ouvir, se não está satisfeito, cai fora. E com o tempo, começa a acreditar que é isso mesmo, é isso o quanto que ele vale. Eu fui aprovada? Ai, que legal que eu fui aprovada. A gente vai te pagar menos do que você merece. Ah, mas vocês não vão conseguir chegar no que eu pedi? Mas tá dentro, né? Você vem. Não, super aceito, porque vale muito pela visibilidade do trabalho. Segunda começa. Eu já aceitei trabalho que me fazia ir chorar no banheiro, com o chefe pressionando e tudo pra parecer grata. Mas no fundo, sabe o que era? Era medo. Cara, eu já aceitei emprego ruim. Eu já vivi em situações em que os chefes me desrespeitavam, me desvalorizavam. E que eu via que aquela situação não era para mim, porque a ideia de sair parecia pior do que a de ficar sofrendo. E é muito louco, assim, sabe? Você precisa muito ouvir os sinais. O corpo fala. Eu vivi uma situação recente em que eu estava também num ambiente um pouco mais tóxico e que eu estava desafiando cada vez mais os meus limites, até que eu precisei parar e ouvir o meu corpo. E ouvir o meu ser na essência, porque a gente tem o nosso ego, a nossa perfeição, o nosso ego que ele quer ser perfeito, e eu também tenho o meu. E a situação era muito desafiadora, mas parecia que eu era tão importante que eu precisava continuar ali, até que o meu corpo falou. E aí o meu ser na essência, que a gente vai falar aqui, né, que é o self, ele gritou mais alto, ele sufocou ali o meu eguinho e falou: Mia, chega. Não dá mais. E aí eu comecei a ouvir ele e vi que não era nada disso, que era só o meu ego me calando. Então, às vezes, o universo quer falar contigo e você não consegue ouvir porque o teu ego não deixa. E ali eu consegui ver os sinais do universo, ver o meu ser na essência, que ele estava pedindo, saia daí. Mas que o meu ego, o meu eu perfeito, ele não conseguia ouvir. Ele queria continuar, mesmo sabendo que ficar ali era mais difícil do que sair. Isso é muito estranho, mas repara nos sinais. Eu falo muito em terapia sobre a resiliência positiva. E ter resiliência não é só o quanto que você aguenta calada. É saber a hora de entrar e a hora que você precisa sair. E a diferença tá no quanto você se escuta. Tem gente presa
em relacionamento que machuca, onde o amor virou controle, silêncio, culpa, mas a pessoa fica porque no fundo ela acha que ela não consegue encontrar uma pessoa melhor. E em terapia eu vejo isso o tempo todo. Eu atendo pessoas incríveis, talentosas, empáticas, mas que vivem se diminuindo. Oi? Claro! Pode vir sim às 3 da manhã. Eu vou estar super de boa. E aqui eu vou te passar algumas ferramentas práticas para você usar no seu dia a dia. Claro que eu sempre vou recomendar que você faça terapia, mas se você não conseguir fazer agora, segue algumas ferramentas práticas para você utilizar no seu dia a dia. Tenha um diário de alto valor, não precisa nem ser no papel se você não conseguir, mas pega no seu celular e tenha ali no seu bloco de notas. Escreva todo dia algo que você conseguiu superar ou que você conseguiu dizer não. Treine dizer não. Pequenos nãos. Aquilo que você falaria sim somente para agradar. E vai treinando isso. Troca de papéis. Se fosse a sua melhor amiga nessa situação, o que você falaria para ela? E aí eu venho te falar que a cura começa quando você entende que a autoestima ela não nasce, ela se constrói. E aí eu te falo uma coisa, minha amiga, nessa minha jornada de autoconhecimento, hoje eu sei o meu valor. E eu sei que ele não depende de quem me valida. Ele depende do quanto eu me respeito. A minha autoestima, ela não aceita a proposta que chega de última hora e nem trabalho sem respeito. Um beijo e até o próximo vídeo.